Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. Hoje nós vamos falar sobre o assunto que o Brasil inteiro está falando. Algumas pessoas abertamente, outras apenas em grupos privados, porque tem medo de falar. Mas é o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos uma mudança na semana passada com Gilmar Mendes e parece que Gilmar Mendes voltou atrás. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre as perspectivas dessa direção, especificamente para o ministro Flávio Dino e não para o Alexandre de Moraes. Vamos falar também sobre a Câmara que enfrentou o Supremo Tribunal Federal, especificamente o Alexandre de Moraes, e manteve o mandato de Carla Zambelli. Vamos falar sobre o Granite Act e o que faremos se o apoio americano deixar de existir. Vamos falar também sobre a reação de Maduro à pressão americana, o que está acontecendo na Venezuela. E no final do programa eu vou falar um pouco sobre o futuro distópico que nós podemos enfrentar. E para falar sobre isso, eu não vou olhar para a Venezuela, eu vou olhar para a Europa. Realmente chocante, fiquem até o final, que é uma conversa muito séria. Para isso, eu peço a vocês que, neste que é o último programa do ano, o último Paulo Figueiredo Show de 2025 e o último nesse estúdio, então eu peço a vocês que cravem o dedo no like, mandem o programa. Se você está assistindo pelo X, aperta o botãozinho do repost, ajuda pra caramba. Eu sempre falo para as pessoas, o X é muito bom de assistir, o YouTube é muito bom de assistir, eu acho que estamos transmitindo, não estamos, mas deveríamos estar transmitindo pelo Instagram. Então, peço a vocês que mandem o programa para o máximo de pessoas possíveis, para os amigos e certamente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu não vou deixar de lembrar vocês, no último programa do ano, de usarem uma VPN. Hoje a gente vai falar sobre censura na Europa e eu juro para vocês, é uma pauta, assim, assustadora. O que está acontecendo na Europa é assustador, assustador. Eu só posso dizer a vocês que baixem uma VPN, porque a civilização ocidental realmente, o conceito de liberdade de expressão está ruindo, a gente vai falar sobre isso, mas baixe uma VPN. Eu recomendo o Proton. O Proton é patrocinador do canal, mas mesmo antes deles serem patrocinadores, eu já os recomendava. Tem o QR Code aqui para vocês que estão assistindo, tem um link na descrição, vocês podem entrar lá, custa R$10 por mês, quase todo mundo aí na audiência consegue pagar isso para ter internet livre. É mais importante, por incrível que pareça, o Proton VPN do que o apoio ao Paulo Figueiredo Show, porque é muito possível que sem um Proton VPN você não consiga assistir o Paulo Figueiredo Show. A gente está se preparando para isso. E é por isso que eu estou incessantemente falando para vocês baixarem esse negócio. Você também consegue, e você vai ver por que isso é tão importante, você consegue ter proteção e privacidade na sua internet. Você consegue que todas as suas comunicações não sejam monitoradas pela Gestapo Federal, comandada pelo Alexandre de Moraes. Então, Proton VPN é muito fácil de usar. Aperta um botão, liga e desliga. Melhor baixar agora, antes que seja removido da Play Store e da Apple Store. Então, fica aqui a dica para vocês. Vamos abrir o programa falando sobre Alexandre de Moraes? Não. Hoje vamos falar sobre o outro homem mais poderoso do Brasil. Lula? Também não. Vamos falar sobre Gilmar Mendes. Nós cobrimos aqui no programa, na semana passada, a decisão dele de mudar completamente as previsões legais e estabelecer que apenas a PGR, cujo chefe, coincidentemente, é ex-sócio do Gilmar, poderia pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem circulado pelas redes sociais, e são as redes sociais, a notícia de que o Gilmar Mendes teria cedido à pressão. Houve um clamor público bastante grande, inclusive no Congresso. Eu conversei com alguns deputados que falaram, nossa, senadores também falando, puta, não sei não, hein, não sei se esse negócio do Gilmar vai para frente. E houve uma pressão enorme, e Gilmar teria, segundo as notícias, voltado atrás nessa decisão e revertendo o que ele havia estabelecido. Eu sou cético em relação a esse tipo de notícia. E para a gente tentar entender o que está acontecendo, deixa eu trazer aqui a reportagem do José Marques, da Folha de São Paulo, que diz assim: Gilmar faz acordo com o Senado e suspende restrição a impeachment de ministro do STF.
Vou ler a reportagem aqui para vocês. O ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu parte da decisão que limita processo de impeachment contra integrantes da corte. O movimento faz parte de uma negociação. Reparem, não faz parte da lei, não faz parte. É uma negociação política, né? A reportagem diz, a Folha de São Paulo está dizendo, faz parte de uma negociação para que o Senado aprove novas regras para a destituição de magistrados e outras autoridades. Pelo acordo, Gilmar suspenderia o trecho da decisão que limitou a PGR a atribuição de apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra o ministro do STF. O magistrado fez isso na tarde dessa quarta-feira a partir de um pedido do próprio Senado nos autos. Ele também retirou de pauta o julgamento virtual que poderia referendar a liminar, previsto para começar na próxima sexta-feira, agora dia 12. O ministro solicitou o julgamento do caso em plenário físico. Gilmar disse em sua decisão que considerou o avanço da discussão no Senado. Olha que loucura. Eu sei, eu só não posso perder a capacidade de me indignar, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria olhar um texto e falar: este texto atende à Constituição. Caso a lei da impeachment, a gente está falando de uma lei de 70 anos, mais 80 quase. Obviamente atende à Constituição, ficou na Constituição todo esse tempo funcionando. Normalmente passou por, 3 Constituições no Brasil. Mas não é isso. Não é isso. Segundo a reportagem da Folha, Gilmar disse em sua decisão que considerou o avanço das discussões do Senado sobre uma atualização da legislação que disciplina o processo de impeachment de autoridade. Só dizer isso numa decisão já era objeto de um pedido de impeachment. Veja o que escreveu. Interessante notar que os termos originais do projeto foram, em linhas gerais, ajustados para incorporar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar, afirmou na decisão. Das orientações. Orientações de quem? Do Gilmar Mendes. Continua a Folha de São Paulo. A primeira decisão do ministro, tomada na semana passada, blindou os integrantes do Supremo desses processos ao estabelecer que caberia apenas a PGR, já falei sobre isso, o ministro, essa parte é importante. O ministro, por outro lado, manteve a validade do trecho que aumenta o quórum necessário para a abertura do processo. Inicialmente, a lei prevê que a iniciativa avança com maioria simples dos parlamentares presentes no plenário. Gilmar determinou que deve ser considerado quórum de 2/3. Ou seja, continua impossível. A negociação para que Gilmar suspenda a decisão foi feita entre integrantes do STF e a cúpula do Senado. O ministro conversou por telefone na terça-feira com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autor do projeto que modifica a lei do impeachment. Curiosamente, né? O Rodrigo Pacheco, que é o preferido dos ministros do STF, para se tornar o próximo ministro do STF, no lugar do Bessias. Eu já estou começando até a gostar do Bessias, né? Se continuar dessa forma. Daqui a pouco vou me unir ao André Mendonça. É uma brincadeira, só para deixar claro. Mas de tanto asco que eu tenho do Rodrigo Pacheco. Resumindo a reportagem em outras palavras. Eu peço perdão, mas a característica do Paulo Figueiredo Show é que eu sou brutalmente honesto com você na linguagem popular. Então eu vou dizer o que aconteceu aqui. Na semana passada, o Gilmar enfiou uma trolha de 30 centímetros no rabo do Congresso e do Brasil. Aí, muitos brasileiros reagiram e gritaram, que é a reação que a maioria das pessoas tem quando recebe uma trolha de 30 centímetros, não todos. E aí, o Congresso vai lá e faz um acordo com o Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: não, por favor, uma trolha de 30 centímetros, não. Aí o Gilmar fala: tá bom, então vou colocar só essa aqui de 20 centímetros. Gilmar Mendes usou uma canetada como chantagem e extorsão do Senado Federal para conseguir um texto favorável no projeto de lei que modifica a lei do impeachment, inclusive contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Não apenas, mas inclusive. E deu certo.
E a prova de que esse é um método mafioso para blindar o STF é que o Gilmar manteve o trecho que altera o quórum necessário ao processo de impeachment de ministro do STF para que sequer ele possa ser aberto. Então a tática foi criar um fato para colocar o legislativo contra a parede. A decisão do Gilmar Mendes esvazia os poderes do Davi Alcolumbre e tira dele a ferramenta de negociação importante, inclusive com o Supremo. Davi Alcolumbre utiliza isso o tempo inteiro. Davi Alcolumbre perde a sua ferramenta de negociação com o STF. Porque ele tem sentado, assim como fez o Rodrigo Pacheco, sentado em cima dos pedidos de impeachment, e recebe, sabem, os dois receberam Pacheco. Pacheco estava recebendo até indicação para vaga no STF por parte dos ministros, que antigamente era o presidente que indicava. Agora os próprios ministros do STF querem indicar quem vai para o STF. Pacheco recebeu isso e muito mais, né? Todo mundo sabe dos casos deles lá, gigantescos, dos seus escritórios de advocacia. Brumadinho! Desculpa, eu estou com aquela tosse da semana passada. Sabe-se lá o que o Alcolumbre recebe em troca, mas agora perdem esse poder de influência. E para tentar evitar, né, eles, não, vamos negociar uma trojoba de 20, por favor. E com isso, virtualmente continua se tornando, não é para nada essa negociação. Continua se tornando impossível tirar os ministros do STF de lá. O que me deixa assustado é o entendimento de que só havia essas duas opções. Ou se o Gilmar ferra com a decisão, ferra você com a decisão, ou ele te põe essa trojoba de 30, ou ele coloca a trolhinha de 20 centímetros, 22, com a cabeçona cor de abóbora. Será que o Davi Alcolumbre é um político tão fraco e pouco influente a ponto de ser chantageado, achincalhado e ficar por isso mesmo? Em vez de reagir ao impeachment do Gilmar Mendes para a votação, ele reagiu como? Reagiu cedendo às chantagens. E, apesar desse caso, eu sempre utilizo isso, né? Casos, assuntos para a gente discutir um assunto maior, né? As notícias para a gente discutir um assunto maior, porque esse é o estado das coisas do Brasil. Hoje o Brasil inteiro discute como tirar os ministros da Suprema Corte, como se livrar destes bandidos que estão utilizando de decisões ilegais para pressionar membros dos outros poderes e fazer o que eles quiserem. E isso sem arcar com nenhuma consequência. Mais ainda, essa é uma tentativa de consolidação do regime. Uma tentativa bem sucedida, onde o STF minimiza, inclusive, o seu voto para o Senado nas eleições de 2026. Eles estão vendo que as chances do bolsonarismo eleger um tsunami de senadores é muito real. Então eles têm que se proteger aumentando o número de senadores necessários para abrir um processo de impeachment contra eles. Se hoje já tem 41 assinaturas para abrir o impeachment contra o Alexandre de Moraes, e quem impede é apenas Rodrigo Pacheco, nós precisaremos de 2/3, e não mais... 2/3, sei lá quanto é, faça uma conta no chat, me diga. Ora, as pessoas falam, Paulo Figueiredo, você tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Ora, isso é que é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, inclusive com extorsão. Ora, diluir o poder de escolha do povo, inviabilizar a vontade popular, isso é democrático? Decidir um processo e utilizar a sua decisão como forma de negociação / chantagem de políticos, isso é democrático? A gente, é o Brasil onde é democrático é isso e antidemocrático é ir para manifestação com a Bíblia na mão. Vigília é um negócio horroroso. Ai de quem denunciar, isso que eu estou falando. E eu faço uma pergunta honesta para vocês, honesta. Em algum veículo de comunicação do Brasil hoje, alguém coloca as coisas de forma tão franca e honesta como eu coloco aqui? Não há, simplesmente não há. E a gente já tem uma ideia de como vai ser o texto posto à votação para mudar a lei do impeachment.
A ideia original era que o PL fosse votado ontem na CCJ do Senado, mas o relator, o senador o Everton Rocha, recuou para que a negociação com o Supremo desse certo. Feita a negociação, ele antecipou algumas das mudanças que vão ser feitas. Primeiro, vai mudar quem pode propor um pedido de impeachment, prerrogativa que vai passar a ser restrita a entidades. Prepare sua gargalhada. Entidades como a OAB, a PGR e partidos políticos com representação no Congresso. Os cidadãos também poderão propor um pedido de impeachment, mas a condição vai ser um abaixo-assinado endossado por pelo menos 1% do eleitorado do Brasil, algo como 1,5 milhão de pessoas, cujas assinaturas teriam que ser verificadas e poderiam ser eventualmente canceladas caso alguém, como, não sei, um ministro do STF, ache que elas não são válidas. E sabe essa previsão que o Gilmar Mendes forçou na decisão, que seria necessário 2/3 parlamentares para abrir processo de impeachment? Foi adotada pelo relator do projeto de lei. Na prática, então, o Senado está aceitando transformar em lei o que o Gilmar Mendes decidiu na canetada. Estão validando, o Senado está validando o golpe, a consolidação do golpe. O golpe foi dado em 2022. A consolidação do golpe do Gilmar Mendes. É um negócio de maluco. E vejam, o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido. Peço a vocês um segundo, parem aqui. Vê se meteu o dedo no like. Eu estou vendo que vocês não meteram. Estou vendo que vocês não meteram. Vamos dar um tempo para as pessoas botarem o dedo no like, porque você tem, sei lá quantas mil, só 5 mil likes e no YouTube 12 mil. Então tem menos da metade das pessoas botaram o dedo no like. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido nessa questão do impeachment. Eu acho até revelador. Né? Já para pensar por que às vezes as pessoas pensam, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Eu falo assim, enquanto você vai pensando que não tem jeito, os poucos jeitos que existem vão desaparecendo. Né? Enquanto ficou todo mundo com medo, inclusive no Senado, de tomar uma atitude, a oportunidade de tomar uma atitude vai desaparecendo. Veja, a coisa mais irritante que eu falava com vários senadores e lideranças do Senado brasileiro, da oposição, falava assim, tem que fazer o impeachment do Alexandre de Moraes agora. Tem que fazer o impeachment do ministro do STF agora. Vou dizer o que eu ouvi. Não vou dar o nome do senador porque eu gosto dele. É um cara bom. É só uma pessoa que não é tão forte quanto eu gostaria que fosse. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que tem o melhor interesse do Brasil. Impeachment do ministro do STF antes do novo Senado, esquece. Esquece. A palavra dele foi esquece. Aí eu falo assim, eu fico olhando e falo assim, que bonito. Esse cara, que é um senador, importante liderança, não vou... Eu ouvi isso de vários, mas esse especificamente, obviamente, era mais importante. Falei assim, essa pessoa acha mesmo que a gente vai ter oportunidade em 2027. Ora, o próprio governador Tarcísio, nas minhas conversas com ele, falava assim, não, se a gente perder 26, a gente está roubado. Falei assim, vocês acham mesmo que esses caras vão ficar parados, esperando e vendo o povo eleger outras pessoas e que vai dar tudo certo? Mas como pode ser tão inocente? Do outro lado, é claro que os ministros, enquanto a oposição vira para mim e fala assim, impeachment de ministro, esquece, os ministros não esquecem e estão muito preocupados com isso. E se eles estão preocupados, ora, é porque há um risco. E por que eles estão preocupados? Estão preocupados que se você perguntar para a população onde está o principal problema do Brasil, você vai ter uma imensa parcela, a gente não sabe o quanto, porque os institutos de pesquisa têm medo de fazer essa pergunta,
mas uma parcela imensa do Brasil vai dizer que está no Supremo. Eu pergunto a você, no chat aqui no programa, onde você acha que está o maior problema do Brasil? Em qual poder? Está no Congresso, está na Presidência da República ou está no Supremo? Honestamente, eu quero ouvir aqui. Aliás, abre uma enquete para mim, por favor, Mica, João, Bruno, alguém da equipe. Abre uma enquete, por favor. E bota aqui no chat o que as pessoas estão dizendo, Bruno, por favor. Bota na tela. Eu estou vendo aqui só STF. Tá pequenininho esse chat agora, né? Voltou a ficar pequenininho. Ah, agora, pô, agora tá grandão. Ah, pô, agora sim. Supremo, 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 eu sou Supremo, 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 Supremo. É só Supremo. Vocês estão vendo, eu não tenho como forjar o que aparece no chat, porque o que eu pergunto aparece para vocês aí na tela, aqui do lado da minha canequinha magra. É um negócio. Tem uma pessoa aqui falando Senado. Eu vi uma pessoa, o resto é tudo Supremo, Supremo, Supremo. A outra, Senado. O outro falou Forças Armadas, mas assim, é um em cada. O outro falou no Judiciário, que é mais preciso, óbvio, está mais correto. Todo o Judiciário. E qual é a resposta? Eles vendo isso que vocês estão dizendo, pode deixar o chat aí, Bruno. Eles vendo isso que vocês estão falando aqui embaixo, qual é a resposta para isso? Ora, eles vão precisar de uma consolidação de poder muito descarada e efetiva para encobrir a quantidade igualmente descarada e aberta para qualquer um ver de corrupção, como a gente mencionou no programa de ontem. Se você não assistiu o programa de ontem porque eu estava assistindo o jogo do Flamengo, o que já é um problema, uma coisa para se tratar. Estou brincando, obviamente, embora não tanto porque é o Flamengo. Nós estamos falando aqui falamos ontem no programa de 120 milhões, 129 milhões de reais de propina legalizada pagos para Viviane de Moraes por um cliente. A gente está falando do Toffoli viajando com um advogado do Banco Master em jatinho e logo depois travando as investigações contra eles. A gente está falando de familiares de ministros do Supremo envolvidos em casos de bilionários ganhando Rio de Dinheiro, do Lewandowski. Isso a gente está falando a gente falou de praticamente um cliente ontem. Um cliente que a Neymar da advocacia brasileira, hoje saiu até a notícia de que, na verdade, o contrato era para defender os interesses junto ao Banco Central, junto a não sei o quê, o Congresso. Um cliente, 129 milhões. Vocês acham que a pauta contra as ilegalidades e as imoralidades do Supremo Tribunal Federal, elas estão se tornando suprapartidárias? Já não é mais uma coisa dos bolsonaristas. E cada vez mais esse movimento vai ganhando força. Ontem, não retuitei não, porque eu não consegui. Mas eu fui lá e comentei num tweet sobre isso do Leandro Demore, funcionário da TV Lula. Eu falei assim, Demore, pelo amor de Deus, se você ficar tweetando coisa que eu concordo, eu vou começar a ter uma crise de identidade. Veja, um tema que une o Paulo Figueiredo e o Leandro Demore, ou Demori, se ela nunca sei o nome desse cara, que foi aquele cara que debateu comigo no Inteligência Limitada, uma pauta que une ambos é uma pauta perigosa para o Supremo. Só que tem mais. Vejam, por exemplo, o que falou o senador Alessandro Vieira. Coloca o vídeo do senador Alessandro Vieira. Os que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado, não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. É um desafio muito grande, sabe, ministro? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado.
Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiados pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos Tribunais Superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Esse momento se avizinha. Eu acho maneiro que ele está fazendo essa pergunta pro Lewandowski, falando do Vorcaro, sendo que o Lewandowski também está metido no rolo. Mas quando a gente fala de Alessandro Vieira, veja, nós não estamos falando de um senador bolsonarista. Não é um senador de extrema, não é o Magno Malta, não é um senador de extrema direita, antidemocrático. O próprio senador Girão, antidemocrático, não é nem bolsonarista, mas antidemocrático de extrema direita também. A gente está falando do Alessandro Vieira, que é alguém visto pelo establishment político como um moderado. E esse cara moderado está falando que se aproxima o tempo da prisão de um ministro do STF. Claramente, na sua fala, ele está se referindo ao Dias Toffoli. E essas são pautas que estão no coração do Brasil. Além da prisão, só se fala em prisão, que é um sonho dourado, ou o impeachment de ministro do STF. Essa é a grande pauta das eleições do ano que vem para o Senado. Alguém tem alguma dúvida disso? E a reação do Gilmar, que nós vimos aqui, é a evidência de que eles estão preocupados. E, claro, todo mundo pensa muito no Flávio Dino. Perdão, todo mundo pensa muito no Alexandre, mas um que certamente, esse é o meu ponto, talvez seja o mais frágil deles hoje, é o Flávio Dino. Porque o Gilmar ainda tem uma tranquilidade que ele não vai ser impeachmentado. O Alexandre ainda goza do medo, do pavor que ele tem, todos têm dele. Já o Dino, bom, assistam comigo esse vídeo da Andréa Sadi falando sobre o Dino na Globo News e eu comento em seguida. Mas eu peço por favor, ontem eu mandei, Bruno, para ver se você consegue relâmpago aí colocar, o que acabou não entrando no ar, o vídeo da Malu Gaspar comentando sobre a imoralidade desses assuntos na Globo News. Vê se você consegue separar para passar em seguida. Passa primeiro da Sadia agora e alguém me manda, por favor, ver se consegue botar o vídeo da Malu Gaspar na Globo News. Eu fiz, avisou em conversas reservadas com colegas que ou ele tem apoio. Peraí. Dino, na apuração que eu fiz, avisou em conversas reservadas com colegas que ou ele tem apoio para tocar essas investigações sobre as emendas parlamentares ou o destino, o futuro dessa investigação pode ser a gaveta, pode ir para as calendas. A apuração está lá no meu blog. Esses relatos que eu obtive dizem que ele tem argumentado que o tema une, obviamente, o centro, a esquerda e a direita contra ele, Flávio Dino, e que ele está sob ameaça de impeachment no Senado, tema que tem ganhado muita força no Congresso. E cada vez mais... Sob impeachment no Senado, que tema que tem ganhado muita força no Congresso. Flávio Dino. Otávio, ele tem perdido apoio, seja no Congresso, assim... Não, mas tem setores no Congresso que estão, até o próprio deputado Glauber Braga, que foi um deputado que foi muito vocal nessa investigação e também virou alvo dos seus pares por causa disso, porque veio a público falar e cobrar a investigação dessas emendas. No governo Lula, que usaram como bandeira de campanha, depois abandonaram o tema também, importante colocar isso aqui, e a turma do bolsonarista, direita, centrão. Então, realmente, é um tema que é suprapartidário, que tem interesse de toda essa galera, é uma bancada suprapartidária contra a investigação do ministro Flávio Dino. E aí a leitura que o Dino está fazendo, segundo a apuração que eu fiz, é a seguinte, ele vai ficar com a cabeça prêmio, correndo o risco de ser empichado e ainda ficar inelegível por 8 anos, empichado do Supremo, sozinho, isolado, realmente fica difícil. Vejam o grau de preocupação. E de novo, eu estou mostrando aqui Globo News, não é Paulo Figueiredo do Show. Veja o grau de preocupação. Flávio Dino assumiu para ele que as investigações relacionadas às emendas parlamentares e essa pauta, que mexe com muita gente no Congresso, o Flávio Dino botou no colo dele, né? E por que mexe com muita gente no Congresso? Ela falou, né? Mexe com direita, esquerda e centro. Não porque nego seja puro de coração, mas porque metade desses caras são os ladrões, preocupados que outro ladrão
outro bandido vá mexer no esquema deles. Eu sou do Rio, então eu me acostumei com o negócio do terceiro comando da capital se metendo no morro do Comando Vermelho. E a mesma coisa, o Comando Vermelho vai lá e ataca. Essa é a tensão atual, que me parece, me lembra essa tensão entre o bandido Flávio Dino e os bandidos do Congresso Nacional. E quem é carioca sabe que é nessas guerras onde as piores coisas acontecem. Em São Paulo não tem tanto problema desse tipo. Um dos motivos é porque o PCC domina todo mundo, então você não tem guerra de facção. O que a gente está vendo aqui é uma guerra de facção. O Dino sabe que mexer com esse assunto na guerra de facção é perigoso. Então ele deu um ultimato aos outros capos, co-líderes de facção no Supremo Tribunal Federal, e disseram: ou vocês me apoiam, ou eu não vou mais mexer nisso. Isso sendo emendas do Congresso, o esquema dos congressistas. E esse é o sinal de que ele está mesmo preocupado, porque ele sabe que mexer nesse assunto vai levar ao impeachment dele. Ou levaria. E se ele for impeachado, por que o Alexandre não pode ser? Se abrir a porteira do impeachment, quantos serão impeachados? E, obviamente, esses caras não vão ficar assistindo de camarote, principalmente se nós, de fato, perdermos o suporte americano com o levantamento das sanções. Vocês acham que a resposta desses caras vai ser ceder? Não, vou parar de roubar um pouquinho, que tá muito. Não, Viviane, 129 milhões de contrato com um banco que aparentemente lavava dinheiro pro crime organizado? Não, pô, é demais. Não exagera. Pô, Toffoli, botar a tua mulher pro escritório da tua mulher para trabalhar pro cara? Não, pô. Vamos parar, não pode ter. Você acha que alguém acha que esses caras vão reagir assim? Ainda mais sem apoio americano? É claro que não. Eles vão consolidar o poder. Porque para eles, entenda, acima de tudo, uma necessidade, uma estratégia de sobrevivência. Por isso que tem o Gilmar chantageando o Senado. Por isso que o Dino está pedindo que os outros ministros do STF apoiem ele, como apoiou o Gilmar. Eles não têm outra alternativa a não ser consolidar o poder. E a forma de fazer isso é através de censura, que eles já estão fazendo, do impedimento de reações no Congresso e até mesmo aumentando a perseguição aos opositores mais ferrenhos, pegando a cabeça deles, perseguindo, fazendo o que eles sempre fizeram e estavam fazendo. Nesse sentido, eu compartilho aqui, e eu não sei se já se tornou público ainda, confesso que não acompanhei tantos noticiários hoje, mas ontem o Supremo foi para cima do Gustavo Gaia. Veja um texto que eu recebi dele. A Polícia Federal acaba de indiciar todo o meu gabinete, a Gestapo Federal do Alexandre, após aquele espetáculo de busca e apreensão realizada 2 dias antes da eleição do ano passado. O Gaia veio aqui no Paulo Figueiredo Show e explicou aquela operação na hora que ela aconteceu, veio aqui e explicou, e o negócio é absurdo. Ele continua. Agora, de forma covarde, chegaram ao ponto de indiciar até o meu filho apenas para tentar me atingir. E essa é a realidade. Segundo o que eu estou vendo acontecer, a PF levou adiante exatamente isso bem no final de um ano pré-eleitoral. As acusações fantasiosas são as seguintes: peculato por suposto uso da estrutura do meu escritório político no funcionamento de uma escola de inglês. A gente viu que isso era falso. Falsidade ideológica por suposta fabricação de documentos para criar uma associação que jamais recebeu qualquer emenda. Associação criminosa, como se o gabinete todo estivesse reunido para cometer crimes. A mensagem do Gaia: estamos falando de mães e pais de família. Eu conheço muita gente no gabinete do Gaia, gosto das pessoas lá, são pessoas, como diz o Gaia aqui, gente honesta, trabalhadora, que nada tem a ver com essa perseguição. Esse é o jogo. Sujo, mas é o jogo deles. Como a Câmara não permitiu que tentassem me destruir pelas minhas palavras, agora o sistema volta ainda mais pesado, tentando um verdadeiro massacre público de reputação, indiciando quem está ao meu redor apenas para me atingir. Gustavo Gaia, a quem eu rendo os meus elogios, presta a minha solidariedade, é um dos melhores deputados, os deputados mais vocais da Câmara, e ele tem, a verdade é essa, uma eleição
praticamente certa ao Senado em Goiás. O STF tentou caçá-lo e o Congresso reagiu. Agora eles estão indo atrás de todo o gabinete dele e até da sua família, do seu filho. Isso é consolidação de poder. Isso serve para mostrar que ninguém está livre. Não há limites do lado de lá. E claro que o Congresso está numa situação de fragilidade, mas se os congressistas não reagirem, terá um banho de sangue. E não banho de sangue só para a direita, não, mas um banho de sangue também para o centrão. E o mesmo vale para vocês. Não reagir não é mais uma possibilidade. Eu vou ficar aqui, eu sei que a gente vai enfrentar momentos muito difíceis. Eu sei. Mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu não vou. É urgente que nós entendamos que a guerra daqui para frente talvez não seja mais nenhuma guerra de vitória. Talvez seja uma guerra de fricção. Talvez seja uma guerra para a gente impedir que a consolidação de poder aconteça rápido o suficiente. Para que a gente impeça o grau de consolidação de poder, para a gente preserve, porque a gente vai ver aqui muito no programa de hoje, o inferno, ele é um poço sem fundo. A coisa tá ruim agora? Tá pior do que estava 2 anos atrás? Tá. E 2 anos atrás estava pior do que estava 4 anos atrás? Pô, bem pior. E pode piorar bastante. Veremos isso hoje aqui, falaremos de Venezuela. Então hoje, entendam, nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Nós que estamos aqui somos o que sobrou. Não tem essa de, eu sou cético, eu sou fodão, eu não acredito em mais nada pro Brasil, não acredito em mais nada. E aí? Você faz o máximo que você pode? Vamos ser nós aqui, pessoal. Vamos ser nós aqui. O punhado que vai resistir, vamos ser nós aqui. E eu convido você a se tornar meu apoiador nessa resistência. Porque eu sou simplesmente, eu dou voz a vocês. Então eu peço a vocês, dê voz a quem te dá voz. E como é que você me dá voz? Você me dá voz com o seu like, você me dá voz com a sua audiência? Mas quem me dá voz mesmo são os meus apoiadores. Então você pode se tornar meu apoiador em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. E aí, com uma quantia de R$30 por mês, mais ou menos, $5 por mês, se você usar o cupom da descrição, um IOF dá menos de 30. Ou tem um plano anual também aí dá bem menos. Ou se você for meu patrono Gold com $49 por mês ou $499 por ano, você garante que eu continue tendo voz. A alternativa é você não apoia, e aí, uma hora, eu não vou conseguir fazer o programa, vou ter que me dedicar a outras coisas, não vou conseguir ter equipe, não vou conseguir fazer um investimento de mudança de estúdio, etc. Agora, se eu tiver muitos apoiadores, e os muitos apoiadores, eu não fique esperando que outro faça isso. Faz você. O que você puder, o de 5, o de 49, o de 499, o que você puder. Faz você. Faz assim. Cara, se você fala assim, eu vou fazer, vamos ver o que vai acontecer. Faça a sua parte. Eu vou te dar uma série de conteúdos exclusivos. Patronos Gold tem grupo de WhatsApp exclusivo fechado. Eu estou lá dentro, participo, dentro da medida do possível, óbvio. Tem reunião comigo todos os meses. Tem o meu e-mail direto para a gente trocar mensagem, sugestão de pauta. As perguntas que a gente faz aqui muitas vezes vêm dos patronos. Então, convido vocês. Tem aqui o QR Code. É absolutamente seguro. A transação é feita diretamente entre você e uma empresa americana. Todos os cadastrados estão num banco de dados nos Estados Unidos, então é bastante seguro. Convido você a entrar e acessar. Eu vou falar da Carla Zambelli, também vou falar de algumas outras coisas, a gente tem bastante pauta aqui. Estava falando de enfrentamento, e nesse sentido, me parece que de vez em quando a gente enxerga uma pequena reação. E eu devo elogiar essa pequena reação, porque ontem veio do Congresso
com o caso da Carla Zambelli. O que aconteceu foi que ontem, na última quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Cláudio Cajado, do PP do Ciro Nogueira, que apresentou um parecer favorável à cassação do mandato da parlamentar Carla Zambelli. Sim, o partido do Ciro Nogueira apresentou, aquele guerreiro da direita brasileira, apresentou um parecer favorável à cassação da Carla Zambelli. E aí isso criou aquele clima de tensão, porque a CCJ tinha aprovado, mas ainda precisava receber a votação em plenário e recebeu o voto favorável para a cassação de 257 deputados. Ninguém sabia ao certo o que ia acontecer, mas na noite de ontem nós tivemos, pelo menos para mim, eu acho para vocês também, a excelente notícia de que a movimentação deu errado e não se alcançou a quantidade suficiente de votos para cassar o mandato da Zambelli. Para cassar precisava de 257 e eles tiveram 227, 30 menos do que o necessário, enquanto 170 deputados se votaram de maneira contrária. E me assusta de saber que 227 deputados votaram para retirar o mandato da parlamentar, que não é de qualquer parlamentar, né? A mulher mais votada para o Congresso do Brasil, de uma mulher que é perseguida política, que teve que fugir do seu próprio país, 227 votaram nessa direção. Mas me traz alívio em saber que o Congresso reagiu, a minoria do Congresso reagiu, e que o Supremo, pelo menos, não conseguiu o que queria nessa oportunidade. É importante. Eu vou falar algo até que talvez desagrade algumas pessoas aqui, mas é importante que os parlamentares defendam os seus mandatos da burocracia não eleita. Vocês receberam um mandato do povo. Não importa, pode ser o Glauber do cacete, pode ser quem quer que seja. Olha, até na Alerj, a Alerj revogando a prisão do Rodrigo Bacelar, foi positiva, na minha opinião. E é óbvio que eu não falo isso defendendo a pessoa do Rodrigo Bacelar, pelo amor de Deus. Mas defendendo a necessidade de proteção institucional do poder legislativo contra essa que é a maior ameaça que a gente tem, que é o STF, que segundo vocês é a maior ameaça do que a gente tem. Essa virou uma ferramenta de perseguição política descarada, e não foram poucos casos em que alguma coisa do tipo aconteceu e o legislativo não reagiu. E sim, a situação não é boa, e é triste que nós tenhamos chegado nesse ponto, mas nós temos que entender o que eu estou dizendo. Estamos em uma guerra de fricção. Guerra de fricção é um conceito de teoria militar, especialmente associado ao Clausewitz, né, ao Karl von Clausewitz, que é o pai da estratégia moderna de guerra. E ele descreve a guerra de fricção como a diferença entre o plano ideal e a realidade da guerra, que surge por causa de inúmeros imprevistos, erros humanos, clima, terreno, etc. E a gente está nesse cenário em que o ideal e o real estão cada vez mais separados pelos fatores que são impostos. Então, o que tem sido possível é que nós façamos meio que o que os afegãos fizeram com sucesso contra os russos na década de 80, ou os Vietcongs com os americanos nos anos 60, que é cansar o inimigo e atrasar ao máximo o avanço dele até que nós consigamos uma oportunidade para a liberação. E essa é a realidade. Aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente preza pela verdade. E a gente está ficando sem condições de virar o jogo da maneira que a gente gostaria. A gente está fazendo um esforço violento com a eleição do Flávio Bolsonaro, mas mesmo que ela seja bem sucedida, neste cenário, a capacidade de reação é diminuta. Eu tenho dificuldade em acreditar que o sistema vai deixar Flávio Bolsonaro ser eleito. Eu já falei, eles não vão olhar para isso e falar, não, estamos roubando muito, precisamos moderar, oh meu Deus. Ou Flávio Bolsonaro tem chance de ser eleito, que pena, que chato, não podemos fazer nada. É claro que o Supremo vai tentar consolidar o poder ante uma eventual eleição do Flávio. Então tudo que a gente pode fazer para frustrar os planos é atrasar o esquema deles. E isso é que a gente precisa fazer. Talvez essa seja a única e a melhor alternativa que a gente tenha no momento. E no final das contas, é isso, nós somos a resistência. Eu vou convidar vocês mais uma vez, esse é o último programa do ano, ainda tem mais coisa pra gente falar, mas eu vou convidar vocês mais uma vez, torne-se meu apoiador. Faça a sua parte na resistência, não desiste não brocha não.
www.paulofigueiredoshow.com.br, QR Code aqui em cima. Convido, eu vou insistir. Uma coisa que eu ouço muito nessa direção são os questionamentos do tipo, né? Mas, Paulo, você está falando isso para a resistência? Será que os Estados Unidos vão realmente retirar as sanções? Eu falo, é possível. Não sei, mas é possível. Eu consigo hoje ver isso acontecendo. Sinceridade com vocês, acima de tudo. E o que faremos se eles retirarem os apoios? O que faremos se as sanções caírem? Essa tem sido a mensagem do Paulo Figueiredo Show desde o início e ela continua muito clara. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, o que nós vamos fazer é continuar lutando e buscando formas de criar fricção nacional e internacionalmente. Quem está aqui desde o início sabe que a gente começou a ação aqui nos Estados Unidos sem nada. E se o Donald Trump, depois desses meses todos de ajuda, decidir nos retirar o apoio que ele nos deu até agora e nós ficarmos sem nada, a gente vai recomeçar o trabalho, talvez do zero, talvez do -1, e buscar novos instrumentos. Não vou ficar aqui só chorando, reclamando, falando, ai meu Deus, desisti, vou cuidar da minha vida, xingando os outros na internet. Não, nós vamos buscar novos instrumentos e novas formas de fazer pressão internacional. A gente não sabe o que vai aparecer. Vejam, agora tem a possibilidade de um novo instrumento que nos chamou a atenção, que é o Granite Act. O Granite Act é um projeto da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos que propõe que governos estrangeiros ou funcionários públicos que tentem censurar cidadãos americanos ou pessoas debaixo da jurisdição do país possam ser processados em tribunais nos Estados Unidos. Vejam que isso é diferente da necessidade de ação e sanção por parte do presidente dos Estados Unidos. Significa o seguinte, qualquer ação de censura às chamadas US persons, eu inclusive, e como já aconteceu, poderia ser objeto de um processo em cortes americanas, podendo agir, e a gente vai entender por que no final do programa de hoje que isso é um assunto tão importante, mas podendo o agente que incorreu na censura ser pessoalmente responsabilizado e alvo, por exemplo, de indenizações milionárias, que são multiplicadas pelo número de incidentes ocorrendo. O Alexandre certamente se encaixa nisso, assim como os ministros do STF que validaram as decisões do Alexandre. E o ponto é que esse instrumento não estava na mesa até ontem, e hoje está. Pode ser que o Granite Act seja aprovado, pode ser que não. E o que eu quero deixar claro aqui é que, se Deus nos der essa oportunidade, podem ter certeza que eu abrirei um processo multimilionário contra o Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos e vários outros. Vou abrir contra todo mundo. Aconteça o que acontecer, o que eu estou querendo dizer aqui, é o que nós temos que fazer, é o melhor. O melhor. A gente faz o melhor que a gente pode. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou utilizar, e eu acho bem factível. No final das contas, a gente faz o melhor e confia na providência. Não fica querendo achar que você, eu, Paulo, fulano, Beltrano, que vai determinar o que acontece na história. Muita gente que fala, Paulo, você é muito arrogante. Ora, eu sou o oposto do arrogante. O arrogante, a pessoa confunde convicção com arrogância. Eu sou uma pessoa convicta do que eu faço. O arrogante não é isso. O arrogante é o cara que acha que ele tem o poder. Eu acho que eu não tenho nenhum. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Imagina se você acha que você vai querer determinar o rumo da história, meu filho. Eu não sou arrogante, eu tenho certeza absoluta e convicção, fé, de que se eu fizer o melhor, a providência divina vai agir à vontade de Deus, o reino de Deus vai acontecer. E se Deus determinar que o caminho não é o meu, eu agradeço a ele, eu vou tentar outra solução, agradeço. Muito obrigado, Senhor, porque provavelmente o caminho que eu escolhi era uma bosta, e você está escolhendo o melhor. E o que a gente vai fazer? A gente faz o certo, o melhor e nada mais. E eu digo isso para vocês, faz o certo e o melhor, isso traz uma satisfação pessoal para a sua vida. Se você não vai fazer por altruísmo, faça por egoísmo. Fazer o certo e o melhor, não, esse mundo é um lugar de muito sofrimento. Se você achar que o importante na vida é ser feliz, é cuidar da sua vida, você vai ver que isso é impossível. A vida é sofrimento o tempo inteiro.
E a única forma de você aguentar esse sofrimento é você ter um propósito, um sentido, que é a ideia do Viktor Frankl, mas também é a regra do Jordan Peterson lá, em uma das 12 regras para a vida. Faz o melhor para o seu bem. E aí as outras coisas lhe serão acrescentadas, né? Na verdade, é a frase do Cristo. Busque o reino do céu e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que é o reino dos céus? É a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É o certo, é o justo, é o bom, é o belo. Orienta a tua vida nessa direção e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu posso dizer isso para mim. Claro que minha vida tem sofrimento, claro que minha vida tem... Mas, assim, eu oriento a minha vida em fazer o melhor e, graças a Deus, eu tenho uma vida cheia de amor, com muitos amigos, com um trabalho que me dá satisfação, com uma esposa que me ama, com filhas que eu não mereço de tanta bondade, cuido da minha, tenho muita saúde, que é fundamental, e é isso que eu recomendo para vocês. Desculpa esse tom pessoal, mas é porque eu acho isso, as pessoas estão muito preocupadas. Eu não estou otimista, vou ser sincero para vocês. Eu não estou otimista hoje com a situação nos Estados Unidos. Eu brincava, né? Eu sou um general e eu vou entregar o fronte do norte. Nós entregamos o fronte do norte. E o que aconteceu? O fronte do sul não reagiu. E aí a gente está tomando um ataque de retaguarda. Tudo perdido? Não, mas eu não estou otimista. Eu não estou otimista. Até porque tem muita coisa em jogo. Né? Tem muita coisa em jogo para os Estados Unidos, outros interesses. O que a gente não pode fazer é tomar decisões de acordo com o futuro que as coisas estão acontecendo nos reserva. Vamos olhar a situação, por exemplo, da Venezuela. Na Venezuela, que é um desses pontos claramente de interesse americano, a pressão não para de subir. A gente não sabe ao certo o que está acontecendo. A gente sabe que o Joesley Batista, o financiador do Lula, esteve na Venezuela pedindo ao Maduro para renunciar. E agora nós sabemos também que o Lula teve uma ligação secreta com o Maduro na semana passada. Essa informação sobre o Lula, trazida pela Janaína Figueiredo no jornal o Globo, que não é minha parente, Janaína Figueiredo, é uma informação nova. Deixa eu ler a reportagem da Janaína Figueiredo com vocês aqui no ar. Ela diz assim, não tem o título da reportagem, né? Só tem o texto. Na semana passada, após o telefonema de 21 de novembro entre os líderes dos Estados Unidos e da Venezuela, Donald Trump e Nicolás Maduro, houve um outro telefonema importante entre chefes de Estado da região, que não foi informado oficialmente. A ligação foi entre Maduro e o presidente Lula, confirmaram a coluna fontes oficiais. Foi, segundo as mesmas fontes, a primeira conversa amistosa entre ambos em muito tempo. Lula expressou preocupação pelo assédio militar americano no Caribe e reiterou sua disposição para ajudar. Num diálogo cordial, frisaram as fontes, o ditador venezuelano não falou sobre ultimatos dados por Trump para que abandone o poder. Lula e Maduro tiveram uma conversa, segundo a reportagem, simpática, disse uma das fontes, e na avaliação de pessoas consultadas em Brasília e Caracas, o fato de ambos terem se falado é uma boa notícia para os dois países. Por que ocorreu esse telefonema? As fontes não quiseram dar muitas explicações, mas revelaram que para o Brasil era importante ter um contato em momentos em que Maduro fala com Trump e o Brasil se oferece como eventual mediador entre os dois governos. Teria pesado na decisão também a visita a Caracas do empresário brasileiro Joesley Batista. O governo brasileiro não esteve envolvido na visita de Batista a Maduro. Imagina. Reiteraram as fontes consultadas. Mas o fato de um importante empresário brasileiro, aquele que tem vídeo dizendo que deu 80 milhões para Dilma, 100 milhões para o Lula, né? Aquele mesmo, o mesmo que grampeou o Michel Temer para tentar derrubar o governo, o mesmo que fez acordo com a PGR, cheio de problemas com advogados, esse aí. O fato do importante empresário brasileiro ter ido até a capital venezuelana e se reunido com o presidente do país teria sido um dos elementos analisados na hora de pensar se era ou não o momento de retomar o contato entre Lula e Maduro.
Em seus telefonemas e encontros com Trump, o presidente brasileiro tem reiterado os riscos de realizar um ataque militar na região e defendido a necessidade de buscar uma saída política e diplomática para a crise. O Brasil não está se articulando com outros países latino-americanos, mas conversa com outros governos sobre o tema, confirmaram as fontes oficiais. Você vê que ela está repetindo exatamente a narrativa oficial aqui, Figueiredo. Um desses governos é a Colômbia, de Gustavo Petro, que já chegou a oferecer a cidade de Cartagena como um local para uma futura conversa presencial entre Trump e Maduro. O chefe de Estado venezuelano sai pouco de seu país por medo de uma detenção no exterior. As denúncias contra o Maduro se multiplicam e os riscos de sair da Venezuela são grandes para o ditador. Propostas como a da Colômbia não prosperaram, mas há muitos países tentando ajudar a evitar o pior cenário na disputa entre Venezuela e Estados Unidos. Um deles é a Turquia, cujo presidente, Recep Tayyip Erdogan, presidente Erdogan, telefonou para Maduro no último fim de semana. A conversa, nesse caso, foi sim confirmada oficialmente pelos dois governos. Maduro e Erdogan afirmaram as chancelarias dos dois países, trocaram posições, critérios e valorizações sobre a conjuntura geopolítica mundial, e em especial sobre grande deslocação militar dos Estados Unidos no Caribe. No caso do Brasil, a retomada do contato do Maduro com Maduro não foi revelada. A relação com a Venezuela é tratada como um tema sensível pelo Planalto. Lula tem feito declarações contra o assédio militar americano e foi especialmente duro no seu discurso na última Assembleia Geral das Nações Unidas. O governo brasileiro continua sem reconhecer Maduro como presidente legítimo da Venezuela após as denúncias de fraude nas eleições de 28 de julho de 2024. Mas a relação entre a relação entre estados é preservada, e o Brasil está profundamente preocupado pela situação de instabilidade regional que provocaria um ataque dos Estados Unidos ao território venezuelano. Volto a dizer, há muitos interesses em risco, em jogo, interesses que não são apenas os brasileiros, e pessoas com muito acesso e extremamente poderosas trabalhando contra o Brasil. Saibam disso. Pessoas com muito mais recursos do que jamais seriam imaginados por mim, pelo Eduardo, por quem quer que seja. Enquanto isso, também ontem, nós vimos imagens impressionantes dos americanos interceptando e apreendendo um navio petroleiro perto da costa da Venezuela. Bruno, deixa as imagens passando enquanto eu vou falando, por favor. Se vocês não viram, eu explico. Na última quarta-feira, os Estados Unidos interceptaram, apreenderam e confiscaram um navio petroleiro venezuelano que havia sido sancionado, segundo Trump, o maior que os Estados Unidos já confiscaram. E essas imagens são excelentes, é muito louco, aliás. Né? Eu tenho certeza, aliás, que, não sei vocês, eu joguei essa fase no Call of Duty. Eu não sei nem se foi no Modern Warfare 1 ou 2, mas eu joguei essa fase. Daí você tem navios explodidos pelos Estados Unidos, ameaças de intervenção terrestre para desmantelar o cartel Los Soles, navios petroleiros que, além das drogas, representam o outro pilar da economia venezuelana, sendo confiscados. E o Maduro está numa situação horrorosa. Porque se ele sai, ele corre enorme risco de ser assassinado como queima de arquivo, pelos próprios generais, pela inteligência cubana e quem quer que seja. E se ele fica, ele corre o risco de ter um grupo desses aí apontando um fuzil para ele de manhã, em Caracas. Qual é a resposta, a única resposta possível contra isso? Bom, don't worry about a thing. Every little thing. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. La, 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 la. Don't Lula. worry, be happy. Lula. La, 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 la. Just peace, not war.
A gente tá na merda, a gente não pode deixar de rir, né? Eu não sei nem se eu esperava ver o Maduro. Não tá normal, não tá puro. Puro ele não tá. Né? Ele deve estar comendo do seu estoque, do próprio estoque. É um erro de qualquer comerciante. Mas a gente está vendo os Estados Unidos aumentando as pressões. E o que eu volto a dizer é que nós não somos a prioridade do hemisfério. E é por isso que eu me sinto tão preocupado. Porque a gente não está mais negociando Brasil. Existe uma posição do Departamento de Estado, totalmente, do Departamento do Tesouro, vocês viram pela carta publicada outro dia, totalmente alinhada conosco. Mas por ter observado como funciona o governo americano e ver o quanto é verticalizada e quando o Trump decide uma coisa, todo mundo vai fazer o que ele mandar, é por isso que eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Por que eu estou preocupado? Porque a gente olha para todos os cantos do mundo e nós realmente vemos loucura, né? Parece que a civilização, a sociedade, como a gente conhece, está tudo indo. E tá mesmo. A gente vive um mundo que nós, até a geração anterior, nós nos acostumamos, nós achamos que era normal ter liberdades. Né? Foi a vitória do liberalismo. Inclusive a liberdade de expressão. Liberdade religiosa. Hoje eu li a notícia que... Postei até no meu X. Não está na pauta do programa não, mas eu vou ler aqui para vocês. Cardeal venezuelano é impedido de sair do país após apreensão de passaporte. A gente no Ocidente se acostumou com essas liberdades, né? Eu comentei aqui, eu sei como é que é. Nas democracias relativas, é normal você apreender o passaporte de quem discorda de você. Pergunta para mim, pergunta para meu pai, pergunta para quem você quiser. Constantino, para o Alan. Agora parece que para o Eduardo Bolsonaro. E é claro que a liberdade de expressão nunca foi implementada na sua plenitude como ela é aqui nos Estados Unidos e nos outros países. O Brasil não tinha o mesmo grau de liberdade de expressão do que os Estados Unidos. A Europa não tinha o mesmo grau. Porque aqui a liberdade de expressão realmente ela é absoluta. Ela é absoluta. E provavelmente essa é, inclusive, a razão, ou uma das principais razões, pelas quais a América continua sendo relevante no mundo o tempo inteiro, enquanto todos os outros países estão indo para o buraco. Porque a liberdade de expressão permite que você corrija os problemas do país, permite que você inove em termos de ideias, permite que as pessoas tenham um debate com isso, se tornem mais inteligentes, cheguem a consensos. Ela permite o processo dialético. Né? Diálogo necessita de dois logos, de duas ideias. Eu digo aqui nos Estados Unidos é totalmente permitido você defender nazismo, racismo, sexismo, comunismo. Você pode falar que odeia qualquer coisa e nada vai acontecer, não existe discurso de ódio. Tem aqui um cara que bomba aqui nos Estados Unidos, os comentários mais absurdos, um imbecil, que é o Nick Fuentes, uma pessoa com claramente problemas mentais, e tem gente que o escuta. E ele não está em nenhum risco. As ideias anti-judeu, antissemita, é uma coisa horrorosa. No restante do mundo, isso não é permitido como nos Estados Unidos. O Brasil hoje tem homofobia, racismo, tudo crime, transfobia, tudo crime inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Na Alemanha, por exemplo, você não pode defender o nazismo. Na Polônia, você não pode defender o comunismo, né? Que eu acho até coerente. Você gera inconsistências quando você gera, né? Não pode defender nazismo, mas não, como no Brasil, né? Você não pode ser nazista, mas pode ser comunista. Como é que no Brasil, né? Se crime, o comunismo, que é tão ruim quanto ou pior do que o nazismo, não, isso pode. Claro que pode, inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal diz que é comunista, o presidente diz que é comunista. E eu acho isso interessante porque
grande parte do mundo, no pós-Segunda Guerra, começou a se aproximar da visão americana. Mas antes disso, você tinha 3 visões distintas no mundo. No início, na primeira metade do século XX, você tinha 3 visões distintas do mundo. Essa visão das democracias liberais, você tinha a visão, que é a visão americana, no qual depois o mundo acabou se espelhando, né? A visão fascista do Japão, da Alemanha, da Itália, e que o Brasil, nossa, flertou tanto com o fascismo. Essas ideias eram até presentes nos países. O próprio Roosevelt, aqui nos Estados Unidos, flertou com o fascismo. O fascismo era uma ideia real estabelecida. E você tinha o comunismo. Obviamente, na União Soviética, mas que já existia, mas em outros países também, boa parte dos judeus americanos eram comunistas. O filme do Oppenheimer mostra mais ou menos isso, né? Porque no final das contas o Oppenheimer era de fato um ativo do Partido Comunista da União Soviética, e americano e da União Soviética. Essa era a visão do mundo. Houve a Segunda Guerra Mundial, a visão fascista foi derrotada, os americanos impuseram, num certo sentido, ou tiveram abraçada a ideia das democracias liberais, formou-se o que se chamou de o Ocidente, e você teve o mundo da cortina de ferro com a visão comunista, Guerra Fria, 40 anos, 50 anos de Guerra Fria, 40, 50 anos, algumas décadas de Guerra Fria, né? Se botar aqui de 45 a 89. E quando cai o Muro de Berlim, quando cai o regime soviético em 91, você passa a ter a ideia, passamos a ter a ideia, era o fim da história do Fukuyama, passamos a ter a ideia de que as democracias liberais tinham prevalecido, a ideia das democracias liberais tinha vencido. E nós vivemos 40 anos com essa ideia de que nós vencemos, as democracias liberais vencemos. O que nós estamos vendo nos últimos anos, e a gente fala sobre isso no programa, é que graças às operações da esquerda e utilizando, inclusive o Departamento de Estado americano sobre o Joe Biden, as ações do George Soros, etc., as ações dos comunistas que sobraram no mundo, a liberdade de expressão como ideia absoluta tem ido por água abaixo. Essa liberdade, eu vejo que loucura, pelo qual os jornalistas de esquerda diziam ter lutaram contra a censura na ditadura para defender a liberdade, e eu até tenho uma simpatia pela ideia da luta contra a censura. Hoje eles mesmos são os defensores de uma censura muito mais grave. E não é um fenômeno brasileiro. Hoje na Europa, a coisa, acreditem, está pior do que no Brasil. Hoje, na União Europeia, você tem um negócio chamado Digital Services Act, que é uma legislação que regula praticamente tudo relacionado ao conteúdo online e o chamado discurso nocivo. Através dessa lei, um burocrata que ninguém conhece lá em Bruxelas pode exigir que plataformas como X, o YouTube ou qualquer outra rede social removam imediatamente conteúdos que sejam considerados como desinformação, ameaças sistêmicas à sociedade, que promovam riscos eleitorais. E por aí vai. Na prática, os burocratas decidem quais ideias podem ou não circular nas redes sociais e sobre o que você pode ou não falar. A resposta da União Europeia a essas críticas tem sido ignorar e dizer que não existe censura e que nada está acontecendo. Mas aí, quando você dá uma olhada nos países da Europa, você vê que a coisa não é bem assim. A gente está falando de uma distopia da polícia entrando na sua casa porque você falou palavrão ou xingou alguém. Isso já está acontecendo. Isso não é um filme de ficção. Vejam esse vídeo. Eu vou trazer um vídeo. Eu decidi, ninguém fala sobre esse assunto. Vejam esse vídeo. Is it a crime to insult somebody in public? Yes. Yes, it is. And it's a crime to insult them online as well? Yes. The fine could be even higher. Yeah. If you insult someone in the internet. Why? Vejam, crime xingar uma pessoa e é crime maior xingar essa pessoa na internet. Isso que vocês estão fazendo aqui, eu digo o seguinte, vocês que estão me xingando no chat, por favor, me xinguem.
Tá tudo certo. Na Europa é crime. E é esse o crime que está indo na sua direção. Vai chegar para você também. Eu vou continuar fazendo Paulo Figueiredo Show. Eu posso estar bloqueado. Mas se você quiser entrar e me xingar, você estará cometendo crime no Brasil. Como estaria na Alemanha. Isso não está inventando. Se é 60 minutos, é um programa meio que o Fantástico aqui nos Estados Unidos. Vou criar uma comparação aqui. E vejam essa entrevista. Continua. Because in internet, it stays there. If we are talking here face to face, you insult me, I insult you, okay, finish. But if you... Olha a cara desse virgem que tá defendendo esse troço. Esse cara... Se esse cara entrar na Easy Meats, ele vai ter um AVC. Esse cara nunca comeu um pedaço de carne na vida. Alimentado a soja. Absolutamente. Desculpa. In the internet, if I insult you or a politician... That sticks around forever. Yeah. If somebody posts something that's not true, and then somebody else reposts it or likes it, are they committing a crime? Yeah, in the case of reposting, it is a crime as well, because the reader... Crime de RT. Não tô inventando essa porra. Isso aqui é dessa semana, é os 60 minutos da semana. Can't distinguish whether you just invented this or just reposted it. That's the same for us. The punishment for breaking hate speech laws can include jail time for repeat offenders. But in most cases, a judge levies a stiff fine and sometimes keeps their devices. How do people... Você pode ir para cadeia, mas em geral é só uma multa. John Spartan, você acaba de ser punido pela violação do Código de Fala 713. Eu vi esse filme, não sei se vocês estão lembrando. É John Spartan, né? John Spartan. Me corrijam se eu estiver errado. É o personagem do Demolidor, do Sylvester Stallone. react when you take their phones from them? They are shocked. It's 6:01 on a Tuesday morning, and we were with state police as they raided this apartment in northwest Germany. Hier ist die Polizei, wir mussten bitte mal mit Ihnen reden. Inside, 6 armed officers searched a suspect's home, then seized 6 suspeitos armados, 6 policiais invadindo a casa de uma pessoa para pegar o celular dele porque a pessoa xingou na internet. Isso não é um filme, isso não é O Demolidor, isso não é uma distopia de um livro, não é Orson Welles, George Orwell, não é ninguém. Isso é a realidade na Alemanha. Eles têm prática com isso. his laptop and cell phone. Prosecutors say those electronics may have been used to commit a crime. The crime, posting a racist cartoon online. At the exact same time across Germany, more than 50 similar raids played out. 50. Part of what prosecutors say is a coordinated effort to curb online hate speech in Germany. Então, na Alemanha, se você posta um meme de gorda ou chama alguém de rocambole dos infernos, você recebe na sua casa 6 policiais armados que podem te multar, vão apreender o seu celular, o seu notebook, o seu computador, para apurar o cometimento de crimes e, quem sabe, se você repetir, te mandar para a prisão. O que gera esse tipo de comportamento? Tudo que eles entenderem como discurso de ódio. Na Alemanha, o principal partido de direita, o AfD, foi considerado pela agência de espionagem alemã como sendo de extrema-direita. E agora eles podem monitorar e espionar as atividades do partido. Volto a dizer, isso não é uma distopia, isso está acontecendo nesse momento. Se você acha que isso é só da Alemanha, lá vão os alemães de novo criar um estado policial, não é verdade? Eu falo, e quem vai salvá-los? O Reino Unido de Winston Churchill? No Reino Unido, a situação é pior. Nós temos hoje americanos presos no Reino Unido por coisas que eles ousaram escrever na internet achando que eram livres para expressar suas opiniões. Comediantes sendo presos no aeroporto. Eu não vou no Reino Unido.
Eu não vou no Reino Unido. O Matt Walsh, inclusive, não sei se acho que foi Yes Brasil, não me lembro quem, não me lembro, talvez não tenha sido Yes Brasil, alguém organizou um evento no Reino Unido esse ano e falou, Paulo, vem aqui para o Reino Unido. Eu falo, o quê? Reino Unido? Eu não tenho coragem de pisar no Reino Unido mais. Imagina, eu não piso na China e não piso no Reino Unido. Não piso no Brasil, não piso na China, não piso no Reino Unido, não piso em Cuba. O Reino Unido, para mim, está nessa categoria. O Matt Walsh, inclusive, que é uma inspiração para o programa, é por causa dele que eu uso essas camisas xadrez, diz que ninguém deve ir ao Reino Unido, inclusive por causa dessas coisas. Vocês têm uma ideia, estamos falando do Reino Unido, Inglaterra, etc. Uma mulher foi espancada por um cara e depois de apanhar, escreveu um texto para ele chamando ele de faggot, que aqui seria alguma coisa, eu não deveria nem ter falado esse termo, mas seria no Brasil alguma coisa como equivalente a boiola. O resultado, a mulher foi condenada pelo crime de homofobia e quem foi presa foi ela. A mulher é espancada por um cara, mas o condenado, o cara não é ela porque chamou ele de boiola. E você tem dezenas de milhares, no último número que eu vi, foram 12 mil pessoas processadas no Reino Unido por esse tipo de coisa. Vejam, eu vou mostrar só algumas coisas do que a gente está vendo na Europa. Mica, Bruno, bota os vídeos que a Mica separou pra gente aqui. Sentenced to 2 years in prison for this comment on Facebook. You wrote, because they're over here, given life of Riley off the tax us hard-working people earn when it could be put to better use. Come over here with no work visa, no trade to their name, and then there's more people being put out homeless each year. They get top band priority on housing. You went on to say that you did not want your money going to immigrants who, quote, are... Olha isso, a mulher está criticando, dizendo que ela não quer que o seu dinheiro vá para imigrantes que estão destruindo o país dela e estão recebendo o dinheiro dela. Ela está criticando uma política pública. E aí ela usa essas palavras kids and get priority. End. Que fodem com os nossos filhos e recebem prioridade. Vejam isso. Although you said that you had no intention of carrying out any act of violence, there can be no doubt that you were inciting others to do so. There can be no doubt that you were inciting violence for literally just saying objectively true statements. So, What do you mean I can't have any alcohol? okay, well, Presta atenção nessa. Essa é a polícia britânica invadindo a casa de um vovô com condição cardíaca e o prendendo pelos seus comentários no Facebook. Eu não tô inventando isso não, gente. Tô botando aqui para vocês assistirem. Eu sei que tá sendo chocante para muitos. okay, the time's 20 to 3, 14:40. I'm arresting you on suspicion Essa policial aí morre, hein? of improper use of the electronic... Morreria se eu não fosse casado. Eu quero dizer assim, em tese. Como diz o Alexandre de Moraes nas suas decisões, que eu só tenho olhos para minha doce Natália, mas... Communications Network. And just What? 127 Communications Act, okay? So you do not have to say anything that may harm your defence if you don't mention one question subject to later or in court. Anything you do say may be given evidence. Do you understand that? So I'm actually being You're arrested? going to be arrested, okay? Right, Take and- that to the police station. Right. Okay, this is in relation to some comments that you've made on a Facebook page. Okay? Oh, really? Oh, it's a Facebook crime, is it? Okay. Cara, eu fico achando que isso é inventado. Eu pedi, inclusive, para que alguém checasse esse tipo de coisa. Right. So we need to ask you some questions about that. Right. Isso é fake, isso só pode ser fake. Até eu fico achando que isso é fake. Have you got anything in your pockets? I got my keys. I got... No, it's about it, I think. Keys. So, anyone who's been arrested, we can search them under Section 32 of the Police and Evidence Act. Right. And that's for Vai ser dangerous revistado. items. Hey, Evidence. I mean, you said I was going to be arrested under some what information? I'm going to be We've had arrested for reports that posting on you've made Facebook. some comments that are offensive, obscene, and people have made a complaint about that, and it's And can you tell me what this comment was? Would you Okay, like well in we'll an do that when interview? we interview. All right. So, what am I going to be locked up for the night, or? Hopefully Well, not. hopefully not.
Right, do I need to take my medications with me? Yes, we will look at taking all of those. When do you need to take them? Well, I've got pain medications, I've got sleeping medication, I've got anxiety toma monte de medications, remédio. which I might take one of those in a bit, you know? Well, if we take everything with us, then you've got everything there, haven't you? And then we've got a nurse up there. They'll be able to. They'll be able to come and see you, and then once you've been there, they can assess whether medication can be issued. All right. So what we're going to do is, if you want to pop yourself up, we're just going to search. You need the glasses. Yeah, search you. To come with you. My glasses? Yeah. Do you want to take them with you? Why? First of all, I'm going to seize this, okay, as evidence. Well. So it's. Section 19 Tem mais? Spreading what we say like racial hatred. So you've posted something online that we believe is spreading racial hatred. Twitter, Facebook, I can't explain too much. Você vai preso sem saber muito nem o que você postou. Alexandre está curtindo essa publicação. Just to give you the context beforehand. Because I appreciate you've never been arrested before, have you? Yeah, once or twice. Once or twice. Apologies. Frequent flyer. Apologies, I didn't think you were. Basically, how it works now is then, obviously, if you've got stuff you'd like to gather, obviously I'm more than willing to talk through what you're able to take with you. What, you're taking me away now? Yes, so you're under arrest, so you're going to Harrogate, unfortunately. You're taking me to Harrogate in the middle of the night over a tweet? I am, unfortunately. Is this what you signed up the police to do? Você, policial brasileiro, prepare-se para cumprir ordens, igual o constrangimento desse menino aqui. This is my role. I'm trying to be reasonable with you. Eu estou sendo razoável. Veja, só estou cumprindo ordens. Preparem-se para invadir a casa das pessoas, inclusive senhores de idade. A Polícia Federal já está muito acostumada com isso. Você, policial militar, você, policial civil, prepare-se para invadir a casa das pessoas a mando do governo, porque elas postaram coisas ofensivas na internet. Preparem-se, esse é o caminho para o qual nós estamos indo. So if there's stuff you'd like to gather, I'm more than willing to allow you to gather some sort of stuff like medication, if you've got any numbers you need. You do understand that I'm going to make a maximum fuss about this free speech union. Yeah, absolutely. You guys just doing your jobs, obviously, but your head bosses have just opened up a world of shit. Trust me, if I didn't have to be here, I wouldn't have been. But I'm happy to give you. I'm quite certain you two have got like 50 better things to do. Bom, o post do New York Post, jornal mais antigo dos Estados Unidos. Então, eu não sei se vocês vão dizer que eu estou inventando, que isso aqui é falso. Eu acho maneiro que os caras colocam a luvinha. Eu já fiz exame de próstata algumas vezes e é mais ou menos essa mesma luvinha que eles colocam. E é mais ou menos essa mesma sensação que eu imagino que você tenha quando alguém invada a sua casa no meio da noite e você descubra que você foi preso porque você chamou o Flávio Dino de gordola na internet. No novo documento, e não há mais como nós nos Estados Unidos, vocês não, Brasil, não há mais como nós aqui nos Estados Unidos dizermos que nós somos parte da mesma civilização que os europeus. Inclusive, no novo documento de estratégia de segurança nacional divulgado pelos Estados Unidos, os americanos decretaram oficialmente o afastamento da Europa, porque eles estão em rota, abre aspas, de apagamento civilizacional. E aí os Estados Unidos estão retirando os recursos que eram usados para financiar a proteção da Europa, porque só faz sentido proteger a Europa se eles fizerem parte da mesma civilização que nós. E a Europa está sendo invadida por povos de visões que não representam as nossas, e com isso estão virando outra coisa. Aliás, o mal culpado não é nem a imigração descontrolada, mas essa cultura secular, ateia, que permite que todas essas coisas aconteçam. Porque sem a noção de que há um Deus, você não tem a noção de que existe um ser humano criado à sua imagem e semelhança e, portanto, com direitos inalienáveis, como diz Thomas Jefferson na Declaração da Independência Americana. E aí, quando você tem um país como os Estados Unidos, que é 70% cristão, ou 90%, dependendo da conta, no caso Brasil também, e compara com a Europa, que é 30%, 40% cristão, os países da Europa, óbvio que os valores são diferentes, os valores são irreconciliavelmente diferentes. Não tem mais por que defender a Europa. Os alemães ganharam a Segunda Guerra Mundial, porque a visão fascista tomou conta.
A visão que perdeu foi a visão que diz que o Estado não pode invadir a sua casa de madrugada porque você chamou alguém de gorda. Ou de boiola, ou de que quer que seja. E vocês têm alguma dúvida que é essa visão que os caras estão querendo implementar no Brasil? E eu quero dizer isso para vocês. Eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração que é contra isso que a gente luta. Se nós não conseguimos vencer a luta eleitoral no ano que vem, a gente vai, inclusive, se nós não conseguimos reagir, se nós não conseguimos criar fricção, está ferrado. E a gente vai ter que continuar lutando. E porque a gente não está lutando por nós. Eu não estou lutando pelo Flávio Bolsonaro, eu não estou lutando pelo Jair Bolsonaro, eu não estou lutando nem pela Débora, eu não estou lutando pelo Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou tentando proteger a nossa civilização disso, o nosso povo disso. E não para agora, mas para o longo prazo. Se você não consegue se preocupar com... Você só consegue se preocupar com 1, 2, 3, 5 anos. Se você não consegue se preocupar com o país em que seus filhos vão viver, se você brocha porque, poxa, o Bolsonaro perdeu a eleição, ou porque... Cara, se você vai abandonar a luta por conta disso, desculpa, você não vale nada. Isso não é sobre grupo político, não é sobre eleição, não é sobre like, programa, ganhar dinheiro, ter audiência, não é nada disso. É sobre defender a civilização. Olha, eu vivi o melhor período da história da humanidade. Eu não gostaria de estar vivo em nenhum outro lugar ou tempo da história, mais do que viver no Ocidente do final do século XX para o início do século XXI. Nós vivemos a era mais justa, mais próspera e mais livre da história da humanidade. E eu não admito entregar para as minhas filhas um mundo pior do que o que eu recebi. Eu não admito ter nascido debaixo de João Figueiredo, Ronald Reagan, e entregar o país, entregar a nossa civilização com, sei lá, Lula e Kamala Harris. A gente fica lidando com eleição, com lei Magnitsky, coisa e tal, mas não dá de perder a vista, não dá para perder a vista aquilo sobre o qual nós realmente acreditamos, aquilo que a gente realmente luta, que é a questão civilizacional. A questão civilizacional não é um fetiche, isso não é Vasco versus Flamengo, não é a camisa do Brasil versus camisa do PT, não é senso de pertencimento, não é time mito ou time não sei o quê, não é A ou B, é simplesmente o direito de você não ter a polícia invadindo a sua casa de madrugada porque você xingou alguém na internet. Sei lá, eu não tenho nada melhor para fazer com a minha vida do que isso. Eu não sei você. Você acha que, sei lá, tocar um business ou não sei o que é a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida? Sei lá, eu sinto muito. Eu sinto muito. Você quer fazer uma parte importante, eu sempre convido você pode se tornar meu apoiador entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoia, e com a quantia de pouco mais de $5 por mês você pode lutar pela liberdade de expressão. Você também pode fazê-lo com $49 por mês, se tornando meu patrono Gold, ou $499 por ano. Você também pode entrar pode me dar uma doação de qualquer valor em Bitcoin, através do QR Code aqui embaixo, que está no site. Você acessa com esse QR Code aqui de cima, ou se cadastrar gratuitamente no nosso site. E nós estamos chegando ao final dessa temporada do Paulo Figueiredo Show, e pensar, né, que a gente começou esse ano com a perspectiva do Trump sendo eleito presidente, com muito trabalho, muitas coisas desconhecidas pela frente, com a perspectiva de que o Bolsonaro fosse como foi preso esse ano, e agora estamos terminando o ano num ano difícil, porque a gente conseguiu várias vitórias, mas também tivemos derrotas, e acho um momento bacana de fazer essa reflexão e esse agradecimento a vocês que estiveram comigo ao longo desse ano inteiro, e não só ao longo desse ano inteiro, porque nós também nos despedimos desse estúdio, que é o mesmo estúdio em que eu comecei a minha atividade profissional jornalística de vídeo. Comecei com Conexão América, depois fui para a Jovem Pan, depois saí da Jovem Pan e comecei o Paulo Figueiredo Show. Nós tivemos
já 224 episódios nesse estúdio, que eu adorei. Eu montei ele com muito amor e carinho. A gente começou com uma câmerazinha de celular ali, voltada para essa estante de fundo. Isso aqui era o meu escritório de trabalho originalmente. Eu ainda tinha muito tempo na minha atividade empresarial. Depois a gente foi melhorando, compramos uma câmerazinha melhor, depois fomos melhorando, compramos um microfone melhor. Você lembra daquele microfone azul que eu de propósito botava uma cabeça vermelha nele? Muita gente lembra dele. O microfone da Jovem Pan. Depois muita gente copiou, luz melhor, melhoramos a acústica, né? Depois montamos esse estúdio, que é um estúdio que não deixa nada a desejar, muito bacana. Tem a gente agora só estamos com uma câmera porque a outra já está desmontada, mas 2 câmeras, a proteção acústica, o melhor microfone que a gente pode ter. Construímos essa bancada para poder fazer o programa. Muito legal. Acho que foi muito bom esse fundo neon e tudo mais, muito legal, foi muito bacana todo esse tempo que nós passamos aqui. E eu sou muito grato a vocês, porque no final das contas, vocês que me assistem, principalmente vocês que me apoiam, são aqueles que permitem que eu continue fazendo esse trabalho, que eu volto a dizer, me traz mais satisfação do que qualquer outro trabalho que eu tenha tido na minha vida, e eu já fiz de muita coisa, de política a organização não governamental, obviamente atividade empresarial. Então, obrigado a você, esse é o meu momento de agradecimento a vocês. Semana que vem eu me mudo e a gente vai para um estúdio maior, com 3 ou 4 vezes, eu diria talvez 4 vezes o tamanho desse estúdio atual. Muito trabalho lá pela frente para fazer o estúdio ficar do jeito que a gente quer. E a gente volta na primeira semana de janeiro. Ou, se eu conseguir montar alguma coisa, se eu conseguir, eu volto aqui para fazer um Paulo Figueiredo especial de Natal para vocês, mas eu não posso prometer. Quero agradecer muito o apoio de vocês, convidar aqueles que quiserem me apoiar. Mais uma vez, bota o QR Code aí para as pessoas na tela. A última oportunidade de você me apoiar esse ano, se quiser me dar um presente de Natal, esse é o momento. Me dá o presente de Natal se tornando meu assinante. $5 por mês, ou $499, ou $49 por mês para você ser meu patrono Gold. R$30, você já vira meu assinante. É isso. Eu acho que cumprimos bem a missão desse ano. Se vierem notícias ruins pra gente, pessoal, não desanimem não. Não desanimem não. Eu tô realmente preocupado, mas não desanimem não. A gente vai levantar a cabeça e vai em frente como a gente sempre foi. No final das contas, a gente confia em Deus. É por isso que eu peço, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso para sua família, e nos vemos em 2026, ou por aí.